Bom dia. Bom dia. Tô ouvindo você de casa responder. Bom dia. Tô ouvindo e estou vendo você aí na cozinha. Estou vendo você também que está aí agora se levantando. Mas eu estou vendo também um monte de gente agora que já está no trânsito, ligado na Canção Nova. E estou vendo uma porção de outras pessoas agora que estão nos acompanhando de hospitais. Vai daqui também este abraço bem sentido a todas essas pessoas que nos acompanham nos lugares mais diversos. Com fonezinho de ouvido, em algum lugar onde você estiver agora. Bom dia a esses meninos que estão aqui. E que bom dia de Brasília, daqui da nossa Casa da Canção Nova, para você que está em tantas partes do mundo. A gente sempre se encontra no jornalismo, não é verdade? A gente tem sempre aqueles momentos de informação, de notícias, porque Deus na Canção Nova nos formou assim, dando a cada um algumas competências, e cada um vai atuando ali. Mas no fundo, todos nós somos o quê? Missionários, profissionais de Deus. E eu estou aqui hoje muito feliz. E cada um de nós aqui na Canção Nova, apesar da profissão que a gente tem, da função que a gente executa e que aparece aí ou não, para você que já nos conhece, que ama tanto, e a gente até agradece por tudo isso, mas cada um de nós, independente disso, nós somos missionários e muitos de nós com uma vida bem provada, e que bom, e esperamos que no final dela, aprovada por Deus, e aí a gente vai se parecer muito com Nossa Senhora. Foi obediente do começo ao fim, por isso aprovada, e por isso que ela brilha em toda a humanidade. Onde se fala de Maria, tem um brilho ali. Esperamos que um dia aprovados, não é? Mas também muitos de nós, e todos nós eu diria, surrados. Assim como uma Bíblia como essa aqui é surrada de tanto você lidar com ela. Olha, cheia aqui de escritos, de rasuras, de tantas coisas. A gente aprendeu com o Padre Jonas. Bíbliazinha surrada. Muitos de nós batidos também. E batidos eu fico imaginando como aquelas lavadeiras de roupa. Não sei quem conheceu, que ia lá para o riacho ou para o rio, ou até mesmo no tanque, e ainda lavava roupa batendo. Muitos de nós assim batidos. E é assim a vida da gente. Quando a gente é batido, surrado, provado, aí a gente mostra o grande valor. Eu acho que Nosso Senhor e Nossa Senhora estão observando isso acontecer neste momento da nossa história, com tanta gente que vem sendo provada, batida, surrada. Então é para você que nós estamos aqui, e eu peço a Jesus e peço a Nossa Senhora que essa companhia da Canção Nova faça milagres, verdadeiramente. E aí fiquei me lembrando, enquanto estava ali atrás, e as meninas aqui rezando, fiquei me lembrando daquele encontro maravilhoso do índio Juan Diego, São Juan Diego agora, com Nossa Senhora, quando ela em Lourdes, ou melhor, em Guadalupe, começou a aparecer a ele, e ela aparecia com frequência todos os dias, pedindo que ele levasse a mensagem dela até o bispo. Mas aí, num certo dia, o tio de Juan Diego adoeceu, e o tio dele disse assim: meu filho, eu preciso que você vá na cidade buscar um sacerdote para eu me confessar, porque eu estou sentindo que eu não vou passar de hoje, eu vou morrer. Ele tinha contraído uma doença grave, uma peste grave, e aí Juan Diego sai apressado, e aí ele se lembrou: se eu for por aquela montanha onde todo dia Nossa Senhora aparece para mim, ela vai querer conversar comigo, vai perguntar se eu já levei a mensagem para o bispo, e eu não vou ter tempo de fazer isso agora, porque eu tenho que correr para buscar o sacerdote, que meu tio está morrendo. Então ele deu um monte de voltas daquela montanha por onde ele passava. Era o caminho normal de todos os dias, para ir lá para a cidadezinha. Então ele deu voltas para não encontrar com Nossa Senhora. Você imagine, alguém que não quer encontrar com Nossa Senhora. Era o Juan Diego. Mas por esse motivo. Só que Nossa Senhora, do alto da montanha, viu ele dar as voltas. Nossa Senhora então desce, vai lá, aparece na frente dele. E ele ali todo envergonhado, todo sem jeito, sem graça, já se inclina diante dela. Bom dia, como a senhora está? A senhora está bem de saúde? Veja a pergunta de Juan Diego para Nossa Senhora. Como é que a senhora está? A senhora está bem de saúde? E veja, eu acho que hoje as coisas se inverteram.
Nossa Senhora é quem está querendo saber se nós estamos bem de saúde. Qual tem sido os problemas que têm afetado a nossa saúde física, mental? Quais têm sido as dores que têm provocado em nós tanto sofrimento? Não é? Mas naquele dia, Nossa Senhora disse: calma, não se aflija. Onde é que você está indo? O que você vai fazer? Ela já sabia. E ele contou toda a história para ela. Ela disse: não se preocupe. Seu tio vai se curar ainda hoje. E ele disse: então está bem. E pode deixar, viu? Amanhã eu volto para encontrar com a senhora e levar a mensagem para o bispo. E foi assim. Muito interessante este episódio envolvendo Juan Diego. Eu me sinto muito feliz e muito à vontade para falar de Nossa Senhora, porque, inclusive, eu nasci num berço bem protestante e que amei e amo até hoje muito. O meu berço protestante foi e é maravilhoso. Minha mãe completamente evangélica. Meu pai não praticava muito, ou quase nada. E eu me lembro que caminhávamos com a minha mãe, enquanto ela estava viva, porque depois aos meus 6 anos ela falece, mas caminhávamos constantemente para a igreja. A minha primeira infância e as minhas grandes lembranças de infância se dão justamente naquele momento ali. Até os meus 10 anos, boas, maravilhosas, algumas outras terríveis. Hoje vou me deter nas boas. E ter feito parte, naquele tempo, de uma educação protestante me ajudou e foi muito bom. E eu era muito feliz. E tenho inclusive como recordações maravilhosas até os dias de hoje os cantos protestantes, cantores protestantes que me lembro até hoje. Oséias de Paula, Paulo de Paula, Denise, Eudínia. Eu, quando menino, cantava as canções deles. Hoje eles já estão bem maduros. Me recordo das idas à igreja Assembleia de Deus. Me recordo das escolas dominicais, aos domingos de manhã. Das festas, que eram sempre muito abundantes e maravilhosas. Do convívio das pessoas. Não tenho nenhuma observação negativa quanto ao que vivi. E aí então vem mais tarde a morte da minha mãe. E eu então saio da minha cidade natal, venho morar com uma tia em Brasília. E a minha tia aqui católica. E eu fiquei aquele tempo sem ir para lugar nenhum, até que, com os meus 14 anos, fui convidado para fazer um encontro de jovens na igreja católica. E era um encontro de um grupo chamado JAM, Juventude de Ação Mariana. E como foi maravilhoso aquele dia, inesquecível. Mas eu sentia tanta falta da minha mãe, na minha adolescência, pré-adolescência, mas tanta falta da minha mãe. E depois que eu fiz aquele encontro, um milagre aconteceu. Eu me lembrava da minha mãe e me vinha a imagem de Nossa Senhora sempre nas minhas memórias. Na minha lembrança, nas minhas lembranças. A partir daquele dia, gente, daquele encontro, Maria é minha mãe. E um amor tão grande que passou a existir dentro do meu coração à Igreja Católica. E uma sede de conhecimento cada vez maior das coisas de Deus. Foi tudo muito maravilhoso. A minha experiência dentro da igreja evangélica, a igreja protestante, mas depois o meu encontro e já com a idade da razão, o meu conhecimento de Jesus, de Nossa Senhora dentro da igreja católica. Então hoje eu me sinto muito à vontade para falar, porque não falo mal de irmãos protestantes, porque eu os amo muito. Tenho 2 irmãs evangélicas, uma inclusive é cantora evangélica. Tenho primos, tenho parentes que são pastores, e a gente se dá muito bem, a gente se conversa, e a gente se ama e se respeita. Não falamos das diferenças. E a gente, inclusive, eles elogiam demais a Canção Nova. E eu faço questão também de manter sempre essa boa memória do que vivi com eles. Tudo isso, essa introdução importante, para dizer que este nosso acampamento de oração que aqui acontece, ele é para nós também
um momento forte de experiência e eu imagino que de um recomeço na vida de todos nós, ou de cada um de nós. Estava me lembrando desses dias de um padre, daqueles padres idosos de interior, que ele mesmo gostava de dar catequese, gostava de ir nas escolas, aquela escola do interior, não é? E ele então chegou numa daquelas escolas do interior e pediu à diretora para entrar. Eu posso... Padre de interior é assim, tem aquela abertura em todos os lugares. Posso entrar aqui na escola e conversar com as crianças? Pode. Então ele entrou numa sala. E ele perguntou: qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês acordam? Aí o menininho já levantou: tomar café. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você acordou hoje? Aí o bispo: ah, é? Pois não foi assim que minha mãe me ensinou, não. Primeira coisa que a gente faz quando toma café, ele diz: aliás, eu vou dar aqui uma ordem para vocês das coisas que vocês devem fazer quando acordar todo dia. Falou: primeira coisa que a gente faz quando acorda, rezar 3 Ave-Marias. Falou: foi assim que minha mãe me ensinou. E é por isso que eu sou um padre feliz. E aí hoje de manhã, tinha lembrado desse padre. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei: eu não posso esquecer da lição do padre. Rezar 3 Ave-Marias. Aí, a segunda lição que ele ensinou para as crianças naquele dia é: depois que você reza 3 Ave-Marias, o que você faz? Aí a criança falou assim: tomar café. Falou: não, você vai no banheiro, chega lá no banheiro, você olha no espelho e dá uma risadinha. Ele falou: não uma risadona não, nem uma risada, uma risadinha. Porque se você assim fizer, você vai ter um dia feliz. Você vai passar um dia feliz. Ele falou: e depois que você der uma risadinha, o que você faz? Aí o menino: tomar café. Ele falou: não, depois que você der a risadinha, você vai fazer os asseios. Você vai escovar o dente. Ele falou: de preferência você toma banho, mas vai escovar o dente, vai lavar os olhos. Você vai limpar a orelha. Ele falou: porque tem muito menino que vem para a escola e não escuta o que a professora fala, porque o ouvido está cheio de cera. E tem que lá, ele falou: tem que limpar o ouvido também de manhã. Ele falou: mas tá bom, escovou os dentes, e agora? O que você vai fazer? Tomar café. Não, ainda não é tomar café. Ele falou: você vai pedir a bênção ao papai e à mamãe. Porque a bênção é sinal de que naquele dia, Deus e Nossa Senhora, através do seu pai e da sua mãe, te garantem que naquele dia você está selado e protegido pelo céu. Primeira coisa que se faz então: 3 Ave-Marias, risadinha, asseio, bênção do papai e da mamãe. E aí ele disse: e agora, vocês acham que deve fazer o que depois de tudo isso? Aí ele disse: aí vocês podem tomar café. Então, primeiro de tudo, você já rezou hoje 3 Ave-Marias? E temos uma nação de gente macambuza. O que é isso? Cara feia, entristecida, fechada. Primeiro, não rezou, não deu a risadinha. Você já percebeu que tem tanta gente que quando acorda não se asseia? Não faz os asseios? Aí é o cabelo assim, outro assim, aquela coisa toda estranha. O hálito. Remela, às vezes caindo. Faz parte do ritual para um dia maravilhoso. Depois a bênção do papai e da mamãe. E aí depois a gente segue para o nosso dia, para tomar café. Eu peço a Deus que a nossa manhã esteja começando assim. E ainda, antes de nos introduzir no tema, apenas fazendo aqui esse apanhado geral, quero aproveitar também e me lembrando e me recordando, nós estamos num tempo em que a gente precisa gritar muito, mas não gritar com os outros. A gente precisa gritar muito e cada vez mais aos céus nesse tempo. Porque realmente nós estamos precisando ser ouvidos, desejosos de ser ouvidos. E para que a gente viva bem e se sinta bem nesse tempo, a gente precisa pôr para fora um grito, um anseio, essa angústia. Trouxe aqui um episódio muito interessante que eu me lembrei.
que aconteceu, é fato real. Lá no Santuário de Lourdes, no ano de 1928. Conta-se que uma família chegou até Lourdes com um filhinho de 10 anos, paralítico. Você sabe que Lourdes é o lugar onde mais acontecem milagres no mundo, comprovados, cientificamente inclusive. Onde se deu a aparição de Nossa Senhora Santa Bernadette Subiru, aquela gruta de Lourdes. E chegou essa família com esse menininho de 10 anos, paralítico lá, na esperança de que ele ficasse curado. E ele mesmo alimentava uma grande esperança, porque ele já tinha ouvido a mamãe dele contar sobre as coisas que acontecem em Lourdes. E aqui está uma outra beleza que daqui a pouco eu quero falar. O que as nossas mamães dizem para nós, contam para nós. E Maria é uma inspiração. Maria é a mulher mais importante de toda a história da humanidade. Mas vamos lá. E aquele menininho ansioso, a mãe estava cada vez mais: meu filho, se anime. Daqui a pouco nós vamos ter a bênção do Santíssimo. Jesus vai passar pertinho de você. E nós vamos todos estar aqui rezando o terço, aguardando. E ele estava rezando o terço, pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora. E aquele dia estava tão bonito lá em Lourdes. E então daqui a pouco é anunciada, vai começar a procissão do Santíssimo com a bênção. E aquele menino ansioso, quando vem Jesus se aproximando dele, ele então olha com aqueles olhos esbugalhados para Jesus, abre os bracinhos e o padre vai passando perto dele. E quando Jesus vai assim passando, ele diz: Jesus, se você não me curar, eu vou falar para sua mãe. E o padre continuou com o Santíssimo. Mas o padre tinha escutado aquilo também. O padre continuou com o Santíssimo e foi, deu a volta. Mas quando voltou, o padre novamente deu um jeitinho de passar ali perto daquele menino. Ele tinha ficado encantado com aquela voz. E o menininho, enquanto o padre estava se distanciando, ele não tinha percebido nada acontecer com ele. Então veio aquela frustração. Mas estava ainda ali a confiança. Jesus se foi. Eu já rezei o terço. Mas quando o padre voltou novamente e passou perto dele de novo, o padre mirou nele com Jesus e seguiu. Aí ele, de novo: Jesus, se você não me curar, eu vou falar para sua mãe. E instantaneamente ficou curado. Fato real. Em Lourdes, 1928. Está nos registros. Você que está me escutando, não sei de onde, experimente essa fé. Revista-se daquela criança diante de todos os episódios que a gente está vivendo agora. E cada um de nós, aí na nossa roça, no nosso interior onde a gente vive, tem muita gente querendo dizer: Jesus, se você não me ajudar, eu vou falar para sua mãe. Então diga mesmo. Precisando dizer isso. Você que é comerciante, você que é empresário. Jesus, se você não me ajudar, eu vou dizer para sua mãe. Você que é filho, que é filha de alguém aí, trabalhador da saúde, que eu não vê há tanto tempo. Jesus, se você não nos livrar dessa peste, desse vírus, eu vou dizer para sua mãe. É a nossa beleza de fé, como a beleza da fé de Nossa Senhora, que vai atrair os grandes milagres que a nossa humanidade precisa. Tem um bispo, já morto, americano, grande baluarte da comunicação nos Estados Unidos. O homem falava no rádio e na televisão nos Estados Unidos, o país inteiro o escutava. Dom Fulton Sheen. Ele era um evangelizador de massa pelos meios de comunicação nos Estados Unidos. 4 décadas atrás, 5 décadas atrás. E ele falou que justamente um dos graves problemas da nossa humanidade de hoje é que a gente não tem a fé que deveria ter, nem a obediência ao que Deus nos pede que deveríamos ter. Seríamos um mundo de milagres, um povo de milagres. Assim como, graças a Deus, temos muitas casas de milagres, famílias de milagres, porque ali se crê. Porque ali se vive essa proximidade com o céu.
que você está precisando dizer para Jesus? E aproveite dessa advogada de defesa que é Nossa Senhora. Jesus, se você não me curar, se você não me ajudar, se você não me salvar, eu vou falar para sua mãe. Eu estou à beira da falência, eu estou à beira de um ataque cardíaco, minha família está à beira de uma divisão, e até mesmo quem é atordoado, atormentado por pecados, eu estou à beira de cair na tentação. Experimente. Peço a você e quem puder, que abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas 1, de 28 em diante, é a anunciação do nascimento de Jesus. Aqui está o segredo para toda a humanidade. Aqui foi onde a história mudou. Teve uma grande reviravolta. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Foi cinematográfico isso aqui. Será que a gente não consegue perceber? Gente, isso aqui foi uma ação cinematográfica do Espírito Santo de Deus. Como no cinema, da Nossa Senhora ali, e o anjo lhe aparece. E claro, perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Qualquer um se perturbaria, até se assustaria. Mas como Maria era uma mulher orante, a sensibilidade dela imediatamente já percebeu. Era um anjo. E eu não tenho dúvidas, na cabeça dela, as coisas na hora já começaram a ferver. O que será que ele quer comigo? O anjo então disse: Não temas, calma. O anjo já estava sabendo que ela ia ficar assustada. Não temas, pois encontraste graça diante de Deus. O que é encontrar graça diante de Deus? É Deus se agradar de mim. É Deus gostar tanto de mim. É Deus confiar em mim. É Deus ter uma predileção por mim. Encontrei graça diante de Deus. É igual aquele rapaz que começa a gostar da moça. Olha, ele gosta de você. Ele se apaixonou por você. Maria encontrou graça diante de Deus. E por que alguém encontra graça diante de Deus? Imagino que você já sabe. Eis, continuou o anjo falando, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A cabeça de Maria fervia nessa hora. Um filho? Será que é com José? Como será isso? E foi justamente a pergunta que ela fez. Mas o anjo continuou: Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Era tudo muito grande para Maria. Então ela perguntou ao anjo: Mas como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Ela queria saber qual é o caminho. Como isso acontecerá? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que grandeza! Ali, eu sou capaz de dizer, o mundo de Maria desmoronou. Acabaram-se os sonhos do casamento, de ser uma esposa como qualquer outra esposa. Acabaram-se, ou acabou, além do sonho do casamento, daquela casa, daquela mãe de família normal, acabou o sonho
de uma vida normal, de uma maternidade normal, de uma vivência futura normal. Maria conhecia bem as Escrituras e sabia o que isso tudo significaria. Você sabe quando uma menina, seja ela já casada, ou seja uma menina ainda solteira, que chega e dá notícia para o pai: estou grávida. Você já percebeu o drama que é? Se é uma menina solteira e chega para a família: estou grávida. E quando é uma mulher casada: estou grávida. A resposta deve ser sempre a seguinte, a melhor resposta para qualquer pessoa, para qualquer mulher que dá essa grande notícia: sua vida acabou. A sua vida já era. Mas não tome isso pelo lado negativo. A maternidade tirou de você a sua vida, mas ela te deu uma nova vida. A mamãe verdadeira, a partir da maternidade, ela não vive mais para ela. Ela não tem mais a liberdade dela. Ela não tem mais aqueles sonhos, aqueles projetos só com ela, porque ela ama tanto aquela maternidade, que tudo agora ela já pensa com aquele filho, aqueles filhos. E olha, a sua vida acabou para o resto da vida. E as mamães todas que me escutam agora, digam se é verdade ou se não é. Depois da maternidade, sua vida acabou para o resto, até a morte. Mas agora você ganhou uma outra vida maravilhosa, uma vida de mãe, que vai levar até a morte. Porque a mamãe verdadeira, a boa mamãe, ela, a partir daquele filho, em nenhum momento da vida dela ela vai conseguir viver sem estar pensando naquele filho. Ele cresce, ele casa, ele se torna pai, ele envelhece, e ela, estando viva, todos os dias ela lembra dele, se preocupa com ele, quer saber dele, quer o bem dele. Com Maria aconteceu exatamente a mesma coisa. A vida de Maria acabou, e a vida dela passou a ser a vida de Jesus. Bem, diante da resposta de Maria e da explicação do anjo, qual foi a resposta que Maria deu definitiva para Deus? Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Toda maternidade exige que a mulher diga: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque a maternidade é um chamado também a ser cooperadora de Deus. E Maria o foi. Mas você percebeu aqui alguns traços importantes na narração, neste encontro cinematográfico do anjo com Nossa Senhora? Quando o anjo aparece, cumprimenta Maria, o anjo primeiro fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E aí ele anuncia que ela foi escolhida. Maria se perturba. E aí ela simplesmente, quando dá sua resposta final: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Foi uma resposta de obediência e acolhimento da vontade de Deus plenamente, totalmente. A gente já ouve falar tanto dos belos votos que a igreja tem para seus filhos: pobreza, castidade, obediência. A primeira pessoa que viveu pobreza, castidade e obediência, eu diria, nesta nova humanidade, foi Maria. Um exemplo perfeitíssimo de pobreza, castidade e obediência. Porque a partir da obediência que ela tem a Deus, neste momento da história,
Aí Maria vai fazer as experiências mais duras. Maria com José vão experimentar um nascimento de Jesus num estábulo extremamente pobre. Um estábulo é um curral de animais. Extremamente pobre. Colocar o menino dentro de um coxo. Depois eles precisam fugir para o Egito 40 dias depois. Saem fugidos, perseguidos, porque queriam matar o menino. Herodes, o louco, queria matar. E Maria vai obedecendo. Na pobreza ela, puxa, mas eu sou a mãe do Filho de Deus. E o meu filho nasce assim. Ela obedece a uma voz interior. Ela continua obedecendo. Ela sai fugida, como se fosse uma criminosa, como se seu filho fosse um criminoso. E ela continua, mas ele é o Filho de Deus. Continua obedecendo. Aquela voz interior. E depois Maria obedece até ali na cruz. Silenciosamente, em pé, quando vê o seu filho ser morto, mais uma vez ali Maria obedece. Ela sabia das dores, ela sabia de tudo que aquilo estava, tudo aquele sim seu inicial, ele tinha colocado sobre os ombros. Maria viveu, portanto, a obediência na íntegra, a um desejo, a um pedido de Deus. Viveu a obediência na pobreza. E aqui eu me lembro agora do grande músico, um dos maiores da história, Johann Sebastian Bach, que cego, mandaram chamar todos os médicos, os mais famosos, os mais conhecidos de sua época, para tratarem de Bach. E aí um disse, olha, eu sou um grande especialista em tal, eu faço questão de me deslocar para dar a visão a este grande gênio da nossa atualidade. E aí saiu lá um médico famoso e tal. Chegou lá os familiares de Bach, o fã-clube de Bach, as pessoas todas que o conheciam, esperançosas. E aí faz a cirurgia nos olhos de Bach. Depois de 4, 5 dias, a grande expectativa, tirarem as vendas para ouvir a resposta de Bach, não é? E quando tiram as vendas, aí aquela pergunta, não se sabe de onde veio. E aí, o senhor está enxergando? E aí Bach responde, pela graça de Deus, eu não estou enxergando. E aí começou aquele chororô, as pessoas entristecidas, a decepção, a frustração. Aquele médico tinha vindo de longe com aquela grande promessa. E aí, Bach, quando vê aquela frustração, o que ele diz assim? Eu gostaria de pedir a vocês que cantem comigo a minha canção favorita. E a canção favorita de Bach tinha a seguinte frase: o que meu Deus quer, sempre acontece. Sua vontade é soberana. Eis a letra da canção favorita de Bach. O que meu Deus quer, sempre acontece. Sua vontade é soberana. Foi mais ou menos assim a obediência de Maria, em todos os momentos. Só que a obediência de Maria trouxe para nós e tornou Maria a grande luz que esse mundo precisa. Um grande instrumento de Deus, eficaz demais. Se o que o meu Deus quer sempre acontece, sua vontade é soberana, se Ele está me pedindo algo, e se eu, como Maria, como Nossa Senhora, aceitar o que Ele me pede, Maria se tornou o quê? Em quê? Quem? Hoje a igreja tem em Maria sua grande estrela da evangelização. Por que que a humanidade, por que que o mundo católico, muitos dos nossos irmãos protestantes, inclusive, já reconhecem isso? Por que que todos neste mundo ou amam Maria, ou questionam,
E poucos a rejeitam. Eu diria poucos. Por causa do seu grande sim obediente, transformador. O que meu Deus quer sempre acontece, sua vontade é soberana. No fundo, foi isso que Maria sempre carregou dentro de si. E por isso ela se torna esta, que aparece ao menino Juan Diego, ao índio Juan Diego, e diz assim: fique tranquilo, pode voltar. Seu tio não morrerá. E o tio dela, e o tio de Juan Diego não morreu mesmo. Bom, não morreu naquele dia, daquela peste, daquele jeito, não. Passou bastante, morreu depois, todo mundo morre. Morreu depois. Foi por isso que aquele menininho, lá em Lourdes, disse para Jesus: se o Senhor não me curar, eu vou falar para sua mãe. O menininho ficou curado. A escolha de Deus por Maria não foi uma escolha qualquer. Deus escolheu Maria porque se agradou dela. E Deus continua querendo escolher hoje, mulher que me escuta, a nova Maria. Homem que me escuta, a nova Maria em você, homem. Deus continua querendo encontrar novas Marias nos homens e mulheres do nosso tempo, que encham o coração de Deus de alegria, de agrado. Assim Ele pode confiar em nós e assim Ele pode fazer muitos milagres. Ele quer fazer muitos milagres. Aliás, a nossa humanidade está precisando, está necessitada de muitos milagres. E a gente vê tudo isso acontecendo nesses tempos agora, nesses dias de hoje. Precisamos, como Maria, justamente responder como ela o fez. Nós estamos aqui no Brasil celebrando o mês de maio, mês de Maria. Desde o século XVII, a igreja no mundo inteiro passou a celebrar, e celebrava com exercícios espirituais o mês inteiro. A cada dia do mês de maio, exercícios espirituais sobre Maria, sempre focados na pessoa de Maria, na espiritualidade de Maria. E o curioso é que essa experiência de passar um mês inteiro refletindo sobre Nossa Senhora, e é por isso que a gente está aqui hoje nesse acampamento, na Canção Nova, já é o segundo acampamento sobre Maria, neste mês de maio aqui na Canção Nova, é porque ela é estrela da evangelização. Onde está Nossa Senhora? Há o brilho de Deus, há a transformação de Deus, há a graça de Deus acontecendo. É por isso. Mas veja que interessante, a igreja se apropriou deste mês, ou deste período de 30 dias, porque antes não era o mês de maio, mas tudo começou em maio. Eu quero explicar bem. Porque primeiro era a deusa Artemisa na Grécia, que os pagãos cultuavam, era a deusa da fecundação. Passavam um mês de maio cultuando. Depois na Roma Antiga, era a deusa Flora, que os romanos cultuavam, a deusa da vegetação. Tudo com sentido muito bom, né? Fecundação, coisa boa. Vegetação, coisa boa. E vegetação lá para os romanos, e também esse período do mês de maio para eles, por que eles tinham essas deusas assim que inspiravam essas coisas boas? Porque é a primavera lá, naquele continente. Na primavera coisas boas acontecem, o céu se abre, as flores, essas coisas todas. E aí a igreja, com o mundo cristianizado, então, fez o seguinte: transformou o que era pagão em cristão. Dedicamos a Nossa Senhora, não uma deusa, mas a Mãe de Deus. 30 dias dedicados a ela. Lá em casa, por exemplo, a gente tem aceitado o pedido do Papa, e todos os dias, aliás, a gente falha alguma vez quando um não está, sobretudo sou eu que mais falho, porque chego às vezes muito tarde, mas minha esposa e os meninos já rezaram. Às vezes a gente reza lá no quarto, com o Gigi também já dormindo. Gigi é meu filho especial, 16 anos. Mas geralmente rezamos eu, a Roseli e o Ângelo, que está aqui. Todas as noites. A gente falhou já umas 2 ou 3, não foi, Ângelo, esse mês? Por minha causa. Os dias que eu falhei, né? Porque eu não estava lá com vocês. Mas continuamos a rezar
As nossas paróquias, por causa da pandemia esse ano, não estão podendo fazer aquilo que normalmente fazem no mês de maio, as semanas de espiritualidade, as missas especiais, uma porção de iniciativas que temos nas paróquias. Mas é justamente para fortalecer, mais que tudo, a presença de Nossa Senhora. Ela é uma presença transformadora. Eu me lembro de um santo, e fui buscar, porque eu lembrava da história, mas não tinha os detalhes. São João Beckmans. Ele estava doente de uma febre letal. E percebendo que estava para morrer, ele segurou nas mãos um crucifixo, pegou a regra dos jesuítas, pediu um rosário, juntou no peito e disse para os seus irmãos que estavam ali perto: são estes os meus 3 tesouros em cuja companhia eu quero morrer. Então ele beijou o terço, a regra de vida, e beijou o crucifixo. E aí então ele suspirou: Jesus, Maria, e repetiu isso várias vezes: Jesus, Maria. E quando estava perdendo as forças, São João Beckmans disse: não me abandonem. E por fim, a última palavra dele, curiosa: Maria, não confunda minhas esperanças. Eu sou teu filho, eu te jurei isto, que eu sou teu filho. Aí quando ele disse isso, ele deu um sorriso e falou por último: agora posso morrer. Por que Nossa Senhora nos consola tanto? Porque Nossa Senhora é mãe. Mãe consola. Como eu disse, as mamães, a partir da hora que engravidam pela primeira vez, acabou a sua vida. E digo isso no sentido mais maravilhoso que pode existir. Você é uma nova criatura. Você vai viver pensando naquela criança, naquele filho, naquela filha. É uma nova criatura. E Nossa Senhora assumiu isso de tal forma que em nenhum momento abriu mão dessa sua maternidade. A você que está em casa ou em qualquer outro lugar, ou no seu carro, seja onde for, você tem aí uma imagem de Nossa Senhora? Você tem um rosário? Isso precisa estar cada vez mais evidente na sua casa. Aliás, eu estou me lembrando de um sacerdote que foi chamado para ir até a casa, uma residência de uma pessoa, para chegar lá e dar a bênção. E aí ele foi. Quando ele chegou, ele se surpreendeu com a casa daquela paroquiana. Ele falou: meu Deus do céu, isso aqui é um palácio. Aí o padre entrou e disse: pois não, senhora, o que a senhora gostaria? Ô padre, eu estou sempre lá na sua paróquia, gostaria que o senhor desse uma bênção aqui para essa minha nova casa. Aí o padre foi assim com toda diligência, passava cômodo por cômodo, subiu as escadarias, abençoou tudo. E ele viu, tinha cada quadro lindo, algumas estátuas ali de artistas que ele nem sabia quem era. Ele viu tudo aquilo e deu a bênção, jogou água benta, fez uma oração pela mulher no final. Aí estava se despedindo na porta e a mulher: padre, mas o senhor gostou da minha casa? Ela esperando um elogio, né? Porque, puxa, era uma casa nova, palacete daquele. Aí o padre: é, minha filha, mais ou menos. Mas padre, o senhor conheceu a minha casa, o senhor acha que é mais ou menos? É, minha filha, mais ou menos, porque eu vi, é uma casa muito bonita, você tem muitas coisas que decoram, mas eu não vi nenhum quadro, nenhuma imagem e nem um crucifixo. Não vi uma imagem de Nossa Senhora, um quadro de Jesus, um crucifixo. Acho que a sua casa está mais ou menos. E a sua casa, como é que está? Em tempos de pandemia, mas não só, em tempos de matrimônios atacados, em tempo de rebeldias, porque é o oposto da obediência. É tempo de rebeldia.
Nós somos rebeldes, nós os adultos. Os nossos filhos crescem rebeldes. Em tempos de divisão e em tempos em que a gente se distrai muito facilmente e não busca as coisas de Deus, como é que está a nossa casa? Está sendo um reflexo de tudo isso? Se a gente na nossa casa não tiver algo que nos remeta ao céu o tempo inteiro, que não seja um objeto decorativo também, aliás. Eu acho que o Papa convocou esse mês de maio para a gente todo dia rezar o rosário, justamente porque ele percebeu que nós temos objetos decorativos sagrados em nossas casas. Não dá para ter objeto decorativo sagrado em casa. Se for sagrado, é para ser praticado, é para ser utilizado. E eu, já me aproximando do fim, ontem na rádio, tem um programa na Rede Canção Nova de Rádio, todas as tardes. Imagino que agora muita gente está escutando. E no programa de ontem, eu contei o episódio de um pobre bispo que se sentia um fracassado depois que um dia ele foi até uma paróquia. E aí, quando ele chegou naquela paróquia, zona pobre da sua cidade, da sua diocese, sua cidade, ele chegou lá, a missa era para começar 1h, deu 15 minutos depois da hora prevista, e aí ele viu chegarem 2 crianças e 2 jovens. Então ele viu aqueles 4 ali, ele falou, vou começar. Quando ele começou a missa, aí lá no fundo da igreja chegou um casal. Quando ele estava para começar a homilia, entrou um homem, sujo, maltrapilho, com a corda velha na mão. O bispo levantou o olho assim, imaginando, o que será aquele ali? Mas aí ele foi, leu o evangelho, fez a homilia e caprichou, foi zeloso, foi inspirado, dedicou-se ao extremo. Terminada aquela missa, ele ficou com aquela sensação ruim. Puxa, mas o povo chega atrasado. 2 crianças, 2 jovens, aquele casal, aquele homem que entrou daquele jeito, foi embora. Foi a pé até determinado ponto para pegar o seu carro, mas não é que antes de chegar no carro, 2 ladrões o atacam, pegam a bolsa do pobre do bispo e ainda espancaram o bispo, deram uma surra nele ainda. Aí ele chegou em casa, coitado. Tinha um padre que era assessor dele. Ele disse, ô padre, por favor, faça aqui uns curativos, que eu estou todo quebrado. Enquanto o padre está fazendo lá os curativos, aí ele então desabafa. Olha, hoje foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia mais fracassado do meu ministério. E eu acho que foi o dia mais infrutífero da minha vocação nesses anos todos. Aí ele contou tudo pro padre, né? E ficou por isso mesmo. Passaram-se 5 anos. E aí aquele bispo, 5 anos depois, ele vai celebrar numa outra paróquia, mesma região daquela diocese. E aí quando ele chega lá, ele celebrando a missa, muito festivamente, na homilia ele disse, mas eu quero recordar para vocês uma coisa que já me aconteceu. Aí contou tudo isso, né? Ele disse, eu ainda hoje acredito, foi o dia mais triste da minha vida, o mais fracassado, o dia do meu ministério mais infrutífero. No que ele está falando isso, gente, aí lá atrás, um homem levanta a mão e diz assim, ô seu bispo, uma palavrinha, quero dizer para o senhor que eu estava naquela missa lá naquele dia. Eu fui aquele homem que entrou com a camisa toda suja, com aquela corda na mão. Eu era o empresário à beira da falência naquele dia, seu bispo. Minha família já tinha me abandonado, minha esposa, meus filhos, saído de casa porque eu era muito agressivo. Eu não tinha sido um bom pai de família, nem um bom esposo, ninguém me aguentava. Então naquela noite, quando eu entrei naquela igreja, naquela hora,
Eu tinha acabado de sair da minha casa, onde tinha tentado um suicídio, a corda quebrou. Eu saí para comprar outra corda. Mas quando eu passei na igreja e vi ali a luz acesa, alguma coisa me puxou, eu entrei na igreja. Quando eu escutei tudo que o senhor falou, eu voltei para casa decidido a mudar. Graças a Deus, hoje eu sou um dos empresários mais bem-sucedidos aqui dessa região. Quando ele falou isso aí, parece que animou. Aí lá atrás, uma mulher levanta: seu bispo. E eu e o meu esposo estávamos lá também naquela missa. E o senhor quer saber? A gente estava decidido a acabar com o nosso casamento. Então, como nós já éramos pessoas de igreja, mas nosso casamento não estava dando certo, a gente assumiu ali um compromisso de naquele dia ir lá na igreja e deixar as nossas alianças lá, e a partir dali cada um ia para o seu lado e a gente ia entrar com o divórcio. A gente estava até brigado, estava nem se falando. Mas a gente, como era de igreja, a gente falou: não, então nós começamos na igreja, vamos terminar na igreja. Aí nós viemos para trazer aliança aí, com tudo aquilo que o senhor falou naquela homilia. Quando terminou, a gente saiu envergonhado, ninguém falava nada. Voltamos para casa, não deixamos lá as alianças. Chegamos em casa, fomos conversar, envolvemos nossos filhos. Nosso casamento hoje é uma bênção, seu bispo. Gente, aí nisso, o ministro da Eucaristia, bem no banco da frente, que estava ali, levantou e disse: seu bispo, e eu também estava lá, naquele dia. E eu escutei tudo o que o senhor falou. E a minha vida também foi modificada. Foram relatos, gente, dos mais diversos. Daquele casal, daquele empresário que estava à beira do suicídio. Por quê? Porque a nossa obediência, nossa pobreza e a nossa castidade, quer dizer, sermos parecidos com nossa mãe, gera na igreja frutos de santidade. Mesmo que às vezes a gente nem veja. Talvez você seja uma mãe que acha que a sua fé não está fazendo a diferença em nada, ou um pai, ou um homem, ou uma jovem solteira, um jovem solteiro, com seus sacrifícios, com seus esforços para viver pobreza, castidade, pureza, obediência. Obediência à palavra de Deus, seguimento da palavra de Deus. Você acha que não está dando resultado? Você esperar, você confiar, você se entregar para Deus? Maria foi o modelo mais perfeito para você se inspirar. E quem sabe até um dia você não seja um santo de altar? Uma santa de altar? Nossa Senhora é o que é na igreja, porque ela foi obediente, pobre e casta, com toda a beleza que tudo isso tem. Vamos ficar de pé, você que está em casa, se puder, fique de pé. Pode ficar de pé em casa aí também? Pode? Pode pôr a mão no coração também? Eu quero encerrar fazendo com você aqui, trazendo o que Santo Irineu disse sobre Nossa Senhora, que foi o seguinte: também a Virgem Maria é obediente quando diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria obedeceu com segurança a seus pais, à lei de José. Com o seu sim, Maria situa-se junto ao sim de Jesus. O sim de Maria situa-se junto ao sim de Jesus. O nosso sim, todos os dias, à palavra de Deus, o nosso sim à vontade de Deus, nos situa junto ao sim de Maria e ao sim de Jesus.